Boa noite, Agora pessoal. sim. Hoje a gente vai tratar sobre um poema e a reflexão sobre a cultura organizacional, sobre esse poema, tá bom? Eu vou recitar o poema. Deixa eu só localizar ele. Bom, vamos lá. O nome do poema é Organizacional Não Tão Organizada. A gestão manda, a gestão da gestão desmanda. Afinal, quem é que manda? Hoje está falado, mas amanhã já mudou o que foi tratado. Até quando aguentarei o fardo de não seguir o que foi programado? O cliente sempre tem razão, mesmo que seja situação de baixo calão. Valores seriam dinheiro na mão, dignidade no chão. E mundão, dai-me motivação para mais uma semana de crença, de crer que essa doença não criará mais desavenças, e que a gestão entenda as diferenças e se comprometa a seguir sem tratar com indiferença. Mas e a satisfação? Vem junto com a motivação? Não basta pagar e cobrar, tem que aprimorar e solucionar. Cabe a quem observar se a cultura está a derivar. Seria banal perguntar se a cultura organizacional é de caráter opcional ou cabe a todos seguir por igual? Muito bom. Bom, gente, esse poema foi eu que escrevi, tá bom? Esqueci de falar quem escreveu o poema, eu mesma. Que linda! E a gente vai dialogar sobre esse poema. Muito bom, hein, Tutu? Parabéns. Parabéns. Muito bom mesmo. Boa noite, pessoal. Hoje nós começamos um pouco enrolados, porque a internet da galera aqui hoje está demais, viu? Então, se de repente alguém já pegou, nós conversamos de fundo, é que a internet não estava entrando. Será que a gente entrou? Entramos, ó. Uhum. Gisele já dando boa noite para nós, boa noite, seus lindos, boa noite, Gi, beijão para você. O Cleito entrou também dando boa noite, Cleitão, abraço. Adorei o seu poema, Tutu, a Gi colocou, muito bom. Muito obrigada, Gi. Eu acho que hoje o tema é muito bacana, né, Tu? A gente vai falar de cultura organizacional, é um tema bem sensível dentro de um contexto das empresas. Acho que a forma que a Tu representou como um poema é muito bacana, né? Se a gente for olhar dentro da cultura, realmente a gente precisa nas empresas soar o nosso relacionamento através de poemas, né? Para que a gente possa, dentro de uma organização, se sentir muito mais acolhido e muito mais próximo em relação do que a gente pretende e se dedica como organização. Então, parabéns, Tu, pelo poema, muito bacana. E eu queria pegar o gancho do poema da Tu, já no finalzinho, né? Que ela coloca aquela parte, se é caráter ou se é opcional, né? Eu acho que de tudo isso, quando a gente for falar se é caráter ou se é opcional, eu quero trazer um pouco desse olhar da cultura organizacional, um pouco da história, porque se ela é opcional ou não, um dia a cultura organizacional nas empresas, ela nunca existiu, né? Ela nem era opcional, ela não tinha, né? Então, a partir dos anos 50, do final dos anos 50, se a gente for olhar pós-Segunda Guerra, toda a transformação industrial, todo o processo que veio acontecendo, e a partir dos anos 50, as empresas começaram a pensar em cultura organizacional por um simples motivo, que no período começou-se todos os movimentos civis, né, nos países, principalmente na Europa, começaram os movimentos civis em relação à busca mais de humanização, a busca do cuidado dos civis, né? Foi uma questão muito forte que começou a acontecer na Europa, esses movimentos, e as empresas começaram automaticamente levar isso, olhando para esses movimentos, porque as pessoas que estavam nas empresas, elas que saíam do seu horário de trabalho, iam para as ruas para manifestar e começaram a trazer esse olhar de humanização através dos movimentos civis para as empresas. A partir daí, mais ou menos de 1950 até 1970, as empresas começam a pensar numa cultura. Elas começam a trazer esses movimentos civis para dentro das empresas, e ela, para ter um pouco mais
de olhar corporativo, ela começa a criar o quê? Ferramentas de controle, né? Ela começa a criar instrumentos de melhoria contínua. Então, aonde nasceu os processos, né? Todos os processos nas empresas começam a criar força, a ganhar força, e começam a ser referências aonde os processos organizacionais ficam mais ou menos direcionados como uma cultura da empresa. Mas nesse momento, até então, como começam a criar essa forma de identificação das companhias, ela não tem nenhum teor competitivo, né? As empresas naquela época não traziam esse olhar mais competitivo com uma cultura organizacional. A partir dos anos 70, aí em diante, que começam dos anos 70 até os anos 90, as empresas japonesas, elas começam a ganhar um pouco mais de propriedade econômica no mundo, né? Elas começam a ter muito mais referências em produtividade, né? Em serviço, e a partir daí, elas começam a ser, as empresas param de ter esses movimentos civis para a humanização das empresas, com um processo de cultura, e elas começam a seguir os japoneses como referência. E os japoneses já tinham esse segmento e esse olhar desse início de reflexão sobre cultura organizacional dentro dos seus processos, né? E o foco dela principal como trabalho para uma cultura era o quê? Era toda a parte teórica e consultiva dentro da empresa, onde o principal foco dela e a visão dela para uma cultura organizacional que eles entendiam de processo, métodos e resultados, estava focado extremamente ligado à gerência. Então, a partir daí, eu saio de um olhar não competitivo e começo a criar um olhar mais competitivo, porque eu começo a capacitar e ver minha liderança, minha gerência, como um principal fator cultural, né? Não as demais pessoas, mas esse olhar mais técnico que eles entendiam. E aí, no passar, com tudo vem evoluindo, até a cultura organizacional evolui, o processo de cultura organizacional vem evoluindo, e a partir dos anos 90 começa uma mudança muito bacana do olhar da cultura, onde as empresas começam a reconhecer que sim, a cultura organizacional é um papel totalmente estratégico nas companhias, que a cultura organizacional é um diferencial para o mercado, é um diferencial de retenção, é um diferencial de marca, e ele começa a trabalhar a questão da cultura como algo maior, né? E a partir disso, a cultura organizacional, como sua importância, essas empresas conseguem realmente identificar que ela é tão importante que eles começam a mensurar a cultura organizacional, né? Então, a mensuração da sua cultura, através do que ela veio gerando para a companhia, eles começaram, sim, a valorizar e ter esse movimento muito mais forte, por isso o bate-papo de hoje, e esse lindo poema que a Tutu colocou, faz esse olhar e esse direcionamento através dessa história do que é cultura organizacional. Só para complementar tudo isso, quando a gente fala de cultura vem da palavra cultivar, né? Então, o que a gente cultiva na nossa empresa? O que a gente tem mais de olhar? O que a companhia tem mais de olhar para que eu possa cultivar e estar presente dentro dela, né? Nós já falamos aqui no entrevista na live sobre propósito, né? Já falamos sobre clima organizacional, e agora nós estamos falando da cultura organizacional, né? O propósito é essa nova esfera do que eu quero cultivar dentro de uma empresa, e o que eu busco por ela, né? Então, e o poema no final que a Tutu recitou, traz isso, né? Eu vejo que do poema, o principal ponto que ele me traz esse olhar aí de como a gente enxerga o que eu quero cultivar dentro da companhia. Então, acho que para falar de cultura agora, de entrada, o que eu tenho para contribuir um pouquinho é isso. Caramba, uma aula. Uma aula de história. Muito bom. Vivi o microfone. Estava pensando isso, uma aula de história. Foi mesmo.
Falando de cultura, né? É. E aí a gente começa a pensar na a cultura nas empresas, né? E com todo esse olhar da história aí que o Rodrigo trouxe para a gente, né? Que um monte de coisa que eu nem sabia, quero deixar claro, que aprendi agora na aula de história. E como a gente vê como a cultura está nas pessoas e nos colaboradores, que transborda, né? Quando você está na empresa, ou quando você vê um comercial de uma empresa, quando você vê uma imagem da empresa, quando você vê a cultura transbordando nas pessoas, trazendo isso que ele falou, até dos valores, né? Você vê isso transborda nas pessoas, você conversa com a pessoa, você vê o jeito da pessoa falar, a linha de pensamento dela. Quando a gente está assistindo alguma coisa, uma palestra, quando a gente está vendo alguém falar da empresa que ela trabalha, como está falando, quando a pessoa está falando, a gente vê a cultura transbordando na pessoa, quando aquilo faz sentido para ela, quando ela vê o propósito daquilo, quando ela está extremamente envolvida e engajada. Como a gente consegue perceber que a cultura está na pessoa quando ela está na empresa? Isso é muito bacana da gente ver que, às vezes, não é a cultura, não é a melhor, né? Não é a que faz mais bem para a pessoa naquele momento, mas como a gente percebe como a pessoa está transbordando, como a cultura transborda isso nas pessoas, né? Começa a fazer parte dela, né, Vi? Exato. Na fala, no jeito. Tem empresas que só de você ver a pessoa falando num comercial, você já sabe que ela está falando daquela empresa. Não precisa nem identificar a empresa, porque a cultura transborda nela, né? Então, assim, na questão da construção que o Rodrigo colocou, eu li uma matéria, né, que falava que a cultura em si, o processo de construção dela é demorado, né, Rodrigo? Você vê, ó quanto de história tu não trouxe aí, né? E a gente percebe que essa construção, ela ainda leva um pouquinho mais de tempo, né, independente de que momento que a empresa esteja, né, agora na construção, nesse processo. E aí existem os sabotadores da cultura, né? E até, como o Darlan fez um texto bem, bem legal que a gente disparou lá no Instagram, eu queria até que depois ele colocasse, assim, a visão dele sobre isso, que são os sabotadores da cultura, né? Que o primeiro item ali dos sabotadores da cultura é a pressão pelo resultado, né? Quando a empresa começa a perder o foco, né? De engajar, né? E começa a pensar um pouco mais na questão do resultado, e aí a cultura do blefe, né? Que quando começa a desalinhar, mas e aí? Não está fazendo sentido, né? Por que está desvirtuando ali? E a cultura do vai assim mesmo, né? Porque como um está ligado no outro, né? A questão da falta do conhecimento ou da falta do entendimento do porquê. Eu tive um gestor que falava assim, ó, o processo é o como você vai fazer o porquê, entendeu? Assim, ele não me dava o caminho das pedras, não. Ele só falava que tem que fazer sentido, entendeu? E aí, eu acho que é isso que faz a pessoa se desenvolver e estar tão ligada, tão conectada, né, com o propósito da empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu achei bem legal aquele texto e vai trazer muitas reflexões para as pessoas que leem. Muito bom. Como a gente passou por um processo juntos, né, a gente trabalhou juntos e a gente falava muito sobre cultura, né, a gente respirava essa questão. E a vida do RH é pensar na cultura da empresa e tentar trazer as pessoas para as melhores profissionais para dentro dessa cultura, para dentro desse propósito. E no texto que a gente compartilhou lá no Instagram, basicamente ali eu estou falando do início de tudo, né? A empresa, a cultura é muito reflexo das pessoas que estão lá dentro. Mas é claro que a alta direção, né, os executivos, os acionistas são as pessoas que acabam direcionando algumas diretrizes. Mas o outro lado também, que é a parte dos colaboradores, né, que é a parte de gestão, é um braço muito importante dessa construção de cultura. Então, quando a empresa está querendo entender, ela não tem mapeado, né, seus valores, sua missão, ela tá existindo ali no mercado. Mas quando ela quer colocar isso em pauta, definir, né, qual é a sua missão, qual é a sua visão e os valores, qual é os pilares da sua cultura, aquilo que ela mais valoriza, enfim, quando ela quer entender tudo isso, ela precisa dos acionistas, trazer os acionistas, os executivos para essa discussão,
né? E o outro lado, ela precisa entender quem são os colaboradores, né? Como os colaboradores, o que os colaboradores mais valorizam de valor, né? De relacionamento, para o trabalho, e tudo isso vai se encaixando, né? E eles vão acabam entendendo como que funciona a cultura daquele ambiente, né? E tudo isso na parte de construção mesmo. E agora, falando um pouquinho da empresa que já tem uma cultura estabelecida, mas que quando a gente tem acesso a essa empresa, nós vemos que está descrito ali, o que é falado não condiz com o dia a dia, aí o ponto do texto é que teve uma falha aí no diagnóstico, né? Talvez a direção fez todo um ajuste ali do que é importante para a empresa, mas não olhou como os colaboradores se relacionam, o que eles mais valorizam, e tudo isso precisa ser visto, né? Senão tem esse grande gap. E no poema da Tu, uma coisa que me chamou muita atenção que ela fala em si, né, de gestão, né, o quanto a gestão é importante nesse meio de cultura. Eles não são os principais, mas eles são muito importantes, né, porque a diretriz de estratégia, diretriz de planejamento, tudo isso impacta na cultura da empresa, né, então, o quanto eles são importantes, o quanto eles são promotores da cultura, né, o RH está no meio disso tudo, no meio da gestão, no meio das pessoas, e mesmo que o RH ele saiba que a empresa tem uma cultura e não é praticada no dia a dia, né, uma cultura só de monumento, ele ainda tenta ensinar nas suas atividades, seja em treinamento, seja no próprio recrutamento, tentar casar esses dois meios, né, aquilo que está descrito, né, que aconteça no dia a dia, mas que também essa parte das pessoas sejam integradas no processo de cultura. Então, é um tema que a gente falou bastante, no tempo que a gente trabalhou junto. Hoje a gente fala de novo sobre isso. De novo. E o mercado... Darlan, aproveitando que o Darlan está falando, só pegar o gancho, Darlan, até que a gente está com bastante participação hoje no chat também. Quero agradecer a Nancy com a presença, a Elaine Aparecida. A Gisele colocou a seguinte situação: a cultura da empresa deve estar entranhada nas ações dos gestores e seus colaboradores com clareza. Os processos são desenhados com base na cultura organizacional. Esse é o ponto que a Gisele trouxe. Aí o Cleiton colocou também mais um ponto: adaptar a cultura se adaptar à cultura de uma empresa, então por isso esse movimento de ser feito através do quê? Estudando a linguagem também técnica da empresa, né? Que aí é um pouco da que a gente coloca, que é o como a gente constrói aí dentro da cultura, como a gente quer construir o acompanhamento. A Gisele volta a colocar que se as pessoas não se adaptam, acabam por sair e buscam uma nova cultura, né? Acho que o movimento hoje, principalmente com a turma que vem chegando para o mercado, isso é muito forte. E o Edson Gritti coloca que a cultura é relacionamento social. Só um ponto importante que a Helena Aparecida colocou, que todos vocês estão passando bastante informações produtivas, continue assim, e a Nancy elogiou um lindo poema da Tutu. Obrigado, gente, pela participação, continue mandando aí perguntas e mensagens. Obrigado. Só aproveitando o gancho que o Darlan colocou, que a gestão são os promotores, né? E aí, assim, eu percebo que muitas vezes, né, embora eles sejam os promotores, acaba acontecendo, assim, como que eu posso colocar? Uma dificuldade de entendimento sobre isso, porque fica parecendo que são os guardiões da cultura. E aí a cultura se fecha com ele e acontece o que a Gisele colocou, que às vezes as pessoas saem de um lugar para outro em busca, né, de novas culturas. Na verdade, tá indo em busca daquilo que faz sentido dentro dos valores dela, né? Porque acho que a cultura é uma coisa única da empresa, mas ela é criada por pessoas, né? Então, eu acho que não é, Vivi, não pode ter uma coisa fechada, um guardião da cultura. Olha, Eriquinha, eu acho que até pode ter o guardião da cultura, mas eu acho que a cultura ela tem que ser disseminada. Não dá para ficar na mão. Eu acho assim, como a Tutu colocou no poema, assim, o começo do poema, a gestão manda e desmanda. Eu acho que é isso, a gestão manda e desmanda. Então eles podem ser os guardiões do poema, porque é eles que vão fazer, eles que vão trazer a forma de como como as coisas vão acontecer. Eles que vão falar o como as coisas vão acontecer. O como do porquê. O como a gente já falou do como no sarau passado também, né? Então, assim, o como é o
que é isso, é esse mesmo, eu como. Então, assim, só que eles têm que disseminar. Aí, quando eles não disseminam, o que vai fazer a gente pensar? Será que eles sabem qual a cultura da empresa? Então, como que eles vão ser guardião de uma coisa que eles não sabem? Ou será que cada um vai fazendo do seu jeito e aí eu tenho várias culturas dentro da mesma empresa? Que pode acontecer. Pode, mas aí esse momento, Vi, que você coloca que a gente tem várias culturas, é onde traz um pouco o que a Erika colocou, que a partir dali, a empresa deixou de cultivar o que ela tinha de melhor, o que ela acreditava nas suas crenças, né? E a partir daí, a cultura organizacional vira persona. Né? Isso. Nós batemos um papo aqui, quem puder acompanhar os outros conteúdos, teve um conteúdo que a gente falou sobre o filme O Diabo Veste Prada, onde a gente fala um pouco do clima organizacional, e lá também deixa claro que a cultura daquela empresa é a cultura da presidente da empresa. É a pessoa que faz a cultura. Então, às vezes, a gente confunde como você faz ou como a empresa faz, achando que o fazer é uma cultura. Não, né? A cultura está atrelada a outras coisas, aos seus valores, às suas crenças, ao caráter, como se coloca no poema, né? O manda e desmanda, ele é um processo de como se faz, né? Ele não é uma cultura, o manda e desmanda. O manda e desmanda é um jeito de se fazer. O que ele pode mandar e desmandar é a cultura da empresa dentro do seu contexto, né? Mas qual é a cultura em si da empresa? O que você busca de cultura da empresa? Como você identifica, né? Como você consegue olhar para aquela empresa e buscar uma cultura? Eu estava conversando até um pouco antes no bate-papo que existem empresas que você, de repente, você falou alguma coisa, você já se ligou com a empresa X de quem aquela pessoa está falando. A partir daí é da identidade nela, né? É o que ela já cultivou para o interno e para o externo quem ela é, né? É porque a cultura faz com que a empresa se torne única, né, Rodrigo? Assim, a identidade dela, né? Eu percebo, Vi, que assim, de todas as ferramentas, acho que a cultura, ela é a maior vantagem competitiva de uma empresa, entendeu? Porque isso é dela, né? O resto tudo pode ser copiado, né? Porque o mercado tá aí para isso mesmo, né? As pessoas copiam as coisas boas e tal, mas a cultura é única, né? É dela, é da empresa, né? Fala, tu. Mas acrescentando, né? Tem muitas empresas que até possuem a cultura no papel, mas elas não são exercidas. Para ela realmente ser uma identidade, ela precisa ser exercida. Basta apresentar somente num processo de integração, apresentar, olha, a empresa tem essa cultura. Não, ela tem que ser exercida para ela ser identificada. Então, falta isso em algumas empresas. Algumas ainda possuem a cultura, mas elas realmente não seguem aquela cultura. Elas vão seguindo outro tipo... outras situações do dia a dia, mas não a cultura, entendeu? Aí vai na linha... que ela pega. Aí vai na linha que a Vi colocou, né? Aí eu tenho várias culturas dentro da empresa, porque cada um cria o seu núcleo de atividade e crença, né? Onde você não consegue identificar uma crença da empresa. Mas o mais importante de tudo isso, como a gente pôde ver que durante a história, o objeto cultura organizacional passou por mudanças de olhar e de referência, hoje muitas empresas estão passando por essa mudança, né? Se a gente for olhar o momento atual do mercado, independente do momento atual, mas acho que hoje faz com que as empresas acelerem mais esse processo, dos últimos 3 anos para cá, se a gente for prestar atenção dos movimentos, dos últimos 3, 4 anos para cá, vamos pegar a crise de 15, 16 para cá, né? Que a gente conversava-se muito que o principal valor que a empresa tinha que gerar era para os acionistas, né? Durante esse período, com a crise, mudou-se o olhar, normal. Por quê? Se eu estava em crise e não conseguisse, pelo menos, manter o que eu já tinha de cliente, eu não ia conseguir mais nem entregar R$1 sequer para o meu acionista. Então, eu tirei o foco do acionista e olhei para o cliente. A partir de agora, com toda essa mudança, principalmente o que está acontecendo, toda essa questão emocional que também vem sendo atingida, as empresas estão muito mais preocupadas com as pessoas. Então, vamos lá, saímos dos stakeholders, passamos para os clientes, e hoje as culturas estão dedicadas mais às pessoas. Então, dentro desse contexto que a gente busca em relação a promover mais as culturas, essas crenças, esse cultivo
que eu desejo trazer alguém para trabalhar na minha empresa como uma forma de marca também da companhia, de como reter talentos, como trazer novos talentos, essa é a grande vantagem de tudo, né? Então, isso como mostra que eu saí de um olhar totalmente stakeholders, geral, e hoje eu olho mais para o meu colaborador, mas não deixando de pensar no meu cliente e não deixando de pensar no meu acionista. Pelo contrário, eu potencializei os meus colaboradores, dando muito mais um olhar para eles, para que eles possam, de uma maneira, também retribuir esse olhar para esse mercado. Então, essas mudanças também estão acontecendo, se a gente for olhar no movimento, né? É necessário olhar tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, né? Isso mesmo. Né? Só faz sentido desse jeito, né? Até porque, assim, como a cultura ela é única da empresa, então você está no controle quando você não está no controle, né? Porque as pessoas dentro da empresa, né, as pessoas que fazem com que a empresa aconteça, elas reconhecem que o papel dela é importante e ela dá o melhor dela dentro daquilo, porque faz sentido tudo que ela está fazendo, né? Então, a empresa ela vai acontecendo porque as pessoas que estão dentro dela se identificam, é o pertencimento, é a missão, visão e valores que está muito igual, que tem tudo a ver com o propósito da pessoa, o propósito da empresa. Enfim, a empresa vai acontecendo porque cada um reconhece seu papel e aí dá o seu melhor. E se ele dá o seu melhor, né, o controle é não estar no controle, né? E aí a empresa ela funciona. E ela acontece. Pode falar, Vi. Depois eu vou complementar. Pode falar, Vi. Depois eu vou complementar com alguns comentários aqui que tá bem bacana. Tá, eu vou falar rapidinho. Eu estava assistindo um documentário, Eriquinha, que fala exatamente isso que você está falando. Então, às vezes, a cultura da empresa está tão engajada e você fica fazendo aquilo, você está no automático, você está engajado e você está fazendo. E aí você começa a perceber que, de repente, a empresa está tomando um rumo diferente daquilo que ela estava se propondo a fazer até então. E aí eu, colaborador, sinalizo para a empresa, olha, isso não é o que a gente faz, isso não é o caminho que a gente segue. E aí essa pessoa sinaliza e traz essa luz, olha, a gente está indo por um caminho que não é o nosso. E aí eles começam a se repensar. Então eu estou vendo que eles estão indo por um caminho que não é o que a gente vai seguir, né? Que não é a cultura da nossa empresa. E aí eles sinalizam. É isso que você está falando aí do controle. Pode falar, Rodrigo. O legal de tudo isso que a gente está falando, como tá bem bacana a conversa. O Cleito coloca 2 fatores importantes aqui dentro de um contexto de construção, que é fundamental que identifique quem são os stakeholders, para que a gente possa olhar os processos, a proposta e os projetos. Então, isso está relacionado à cultura, realmente as empresas que estão muito mais ainda direcionadas por acionistas, direcionando o que tem a principal busca, mas lembrando que as empresas estão fazendo algumas mudanças comportamentais internas, e ele traz importante os fatores que a gente conversa bastante na integração, que é a questão da missão, visão e valores, e principal ponto, quais são os objetivos e metas a serem atendidos através também dos seus recursos financeiros e humanos, né? Então, dessa construção. Boa noite, Marcos Roberto de Araújo, obrigado pela participação, dando boa noite para todos. O Edson Gritt traz também outro ponto, a visão do cliente interno, colaborador e funcionário, que a gente também conversou, perante RH ainda é um tabu através de uma visão de interesses individuais. Cultura de motivação ainda é uma ação muito provisória que se esquece. A Daiane Fernandes dá boa noite para nós, good vibe, boa noite, Daiane. O Edson complementa novamente que tudo isso acaba se esquecendo de forma muito rápida, né? E o profissional de RH, dentro das suas relações, é muito esquecido dentro de uma cultura. E mais um ponto do Cleito, entendendo que a maneira pelo qual os funcionários percebem as características da cultura da empresa e não o fato deles gostarem dela ou não. Perfeito, né? Às vezes eu gosto da empresa, mas eu nem sei qual é a cultura da empresa. Eu gosto de lá porque, de repente, meu salário é bacana, ou é porque ele é perto da minha casa, ou porque as pessoas com quem eu trabalho são joinhas, né? Verdade. Pode acontecer. Né? Pode acontecer. E tem empresas que a cultura, esse processo é tão claro, é tão fortalecido nos colaboradores, na gestão, que há tempos que a gente ouve falar que dentro do processo de seleção é importante fazer o fit cultural, né?
quando eu trago um candidato, um talento para dentro da empresa, antes, né, de fazer a seleção, durante a seleção, eu preciso avaliar o quanto esse candidato ele está próximo da cultura, né, daquele ambiente. Até por questão do choque, né, do choque de ambiente mesmo. Às vezes o candidato gosta daquela empresa, gosta daquela marca, mas quando chega no dia a dia não consegue viver, né, não consegue lidar com todo aquele ambiente da empresa. Então, a questão do fit cultural, que há um bom tempo a gente ouviu falar, e algumas empresas praticam aí no processo de seleção, é algo que é muito importante aí para fortalecer ainda mais a cultura, né? Quando a gente fala que a cultura está no presidente, quando está em pessoas específicas, quando eu trago pessoas que são próximas daquilo que a empresa promove, né, a tendência de continuar, né, é bem maior. Então, essa questão do cultural também é algo bem, bem interessante. E do RH também no dia a dia, né? A questão de quanto o RH promove a cultura nos seus processos, desde os seus eventos, desde os seus treinamentos, desde o nosso atendimento para pessoas, das nossas intervenções, enfim, quanto o RH também promove isso nas relações lá, seja com o gestor, seja com o colaborador, né? Então, o RH também tem um papel ali no meio disso tudo, que é muito importante, né? Acho que o RH acaba movimentando a cultura, disseminando também, né? Sendo também um promotor desse tema que é tão importante dentro das organizações. É verdade. Olha, Dada, se o RH não disseminar a cultura, joga a toalha. Muda o RH. Para falar a verdade, esquece, né? Olha, fecha a janelinha. Isso aí. O Darlan trouxe um ponto bem importante, né, nessa questão da cultura, como um papel de imagem que nasce praticamente do processo de recrutamento e seleção mesmo, né? E acho que é legal a gente deixar claro aqui, até para algumas empresas, que, cara, não existe nenhuma cultura 100%, né? Para falar a verdade, todas as culturas são 100% para elas, né? Não necessariamente, eu queria conhecer uma empresa que fez algum tipo de pesquisa e avaliação que ela ficou 100% em tudo, né, em relação às suas funcionalidades, às suas crenças, aos seus valores, né? O mais importante disso é que a sua cultura seja uma cultura que tragam valores importantes, que tragam crenças ideais, e o mais importante de tudo, respeito, né? Que a gente possa respeitar em relação às diferenças, às particularidades, os profissionais, os seus clientes e os seus stakeholders, os seus acionistas, dentro de um contexto igual, né? Então, essa é a cultura. Se hoje é só a gente pegar muito simples as questões regionais, né? Empresas de Santos, empresas de São Paulo, empresas de outros estados, de outros países, com certeza elas têm as suas culturas que estão muito mais também ligadas às suas questões regionais, né? E o content também tem que respeitar tudo isso está envolvido. Então, não existe uma cultura 100%, uma cultura ideal, né? O que existe é o quanto você se identifica, o quanto você enxerga realmente valores, como a Tutu colocou, né? Não adianta ficar só no papel, né? Ela tem que ser exercida, e o quanto você consegue perceber que isso está andando, né? Então, isso é o mais importante de contexto, e eu estou falando isso porque quando você faz um fit cultural a partir do momento de um processo seletivo, e se tem colaboradores, candidatos muito bons, que você buscou ali, porque você gostaria daquele perfil na sua empresa, e o cara não aceita, a empresa tem que entender também que, não que a cultura dela é ruim, é que realmente, para aquele candidato, não fez sentido naquele momento, né? E como também, às vezes, o candidato não bateu um pouco com o perfil e o fit da empresa, que é uma via de mão dupla aí nesse processo. Então, esse é o contexto que a gente tem que deixar claro para as pessoas que existe esse movimento na empresa e do colaborador. E quanto se ganha, né? Quanto se ganha percebendo isso antes, né? Perfeito. Quanto se ganha? Quanto a gente ganha? Né? Verdade. Hoje está animado aqui, hein? Tem bastante coisa. O Edson, mais uma vez, muitas vezes o profissional de RH, dentro de suas obrigações, acaba sendo isolado do dia dos seus problemas só e acaba não atuando. E uma reflexão.
do Clayton, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein, bacana, bela frase, e as culturas são assim mesmo, né? Quanto mais a cultura se abre, jamais ela retrocede, né? Ela consegue ter um diferencial muito grande. E o nosso papel de RH nas organizações é buscar essa autonomia dentro de um contexto de falar de cultura, trazer essa bandeira, como foi colocado aqui, e realmente, acho que esses guardiões, todos nós somos guardiões, mas o RH, além de ser um guardião, ele é um grande celebrador desse processo. Muito bom. Que legal. Tutu. Oiê. Vamos finalizar hoje? Acho que já passamos o nosso tempinho, não? Não pulamos nenhuma. A gente pulou uma aqui, uma comentário do Edson. Não, acho que está atrasado para mim. Não, é que não apareceu aqui ainda. O Edson, muitas vezes o profissional de RH, dentro das suas obrigações, não percebe as necessidades culturais, motivacionais dentro da empresa. Aqui eu vejo que, por conta, digamos, seria a conta da por ele estar atolado diariamente, né? E aí ele não consegue enxergar essa motivação. Acho que é isso que o Edson quis dizer, né? E trazer para a gente, certo? Aí é uma forma de como a empresa trabalha, de repente está num pico muito grande de atividade e acaba não dando essa abertura, essa liberdade, né? Bom, eu quero agradecer muito aí a participação de todos. Foi muito bacana, do pessoal interagindo com a gente. Tutu, muito bom seu poema. Acho que a ideia foi muito legal. Olha, escondendo ouro, hein? Muito linda, coisa linda. Ela é uma poeta do grupo e a gente nem sabia. Um artista. Vamos saber. E lá, numa empresa que trabalhamos juntos, se matando para fazer um texto de final de ano, e ela não se manifestou. Agora que ela me fazer um poema. Ela estava escondendo ouro. Tava mesmo. Gente, eu quero agradecer demais. Escondido. Tudo guardado, né? Gente, eu quero agradecer demais a presença de todos. Obrigado pela participação. Mais uma vez, esse sarau cada vez mais ficando mais bacana, os nossos conteúdos, cada vez enriquecedor. A gente está montando uma grade de conteúdo muito bacana. Tutu, parabéns pelo poema. Darlan, pelo texto. Gente, quem puder acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, também tem um conteúdo muito bacana que o Darlan postou. Ele construiu um texto muito legal, acompanhe, que venha ao encontro do que nós falamos hoje, complementa o nosso bate-papo, nos acompanhe. Quem não acompanha o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, clica no sininho para receber as informações, nos sigam nas redes sociais. Érica, obrigado mais uma vez pela participação. Vi, mais uma vez também obrigado pela contribuição. Estamos também no Instagram, nos procurem, participem, agradeço muito a participação de todos. Marisa Fernandes de Almeida mandou um parabéns, obrigado Marisa, Cleito mandou um abraço para todos. Pessoal, até o próximo sarau na semana que vem, acompanhe a nossa grade essa semana, amanhã a gente tem um bate-papo muito legal no Cubo de Ideias. Pessoal, não percam, compartilhe com seus amigos também, vai ser uma conversa bem bacana, não vou abrir agora que é surpresa, e sexta e sábado tem mais conteúdo para vocês. Agradeço, um abraço para todos, boa noite e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, tchau.